Boa noite, pessoal. Vamos seguindo com mais uma aula sobre enfermagem cirúrgica e CME. Agora nós vamos falar um pouco sobre a equipe que é composta no centro cirúrgico. Então, a equipe cirúrgica que está localizada no bloco cirúrgico. Antes nós vimos a equipe que se encontra na clínica cirúrgica. Agora nós vamos ver a equipe que se encontra no bloco cirúrgico. Então, nós temos que a equipe, ela é basicamente formada nesse setor pelo cirurgião auxiliar, como também médico anestesista e equipe de enfermagem. Dentro da equipe de enfermagem, nós temos a presença do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Em seguida, nós temos o profissional instrumentador, aquele que irá realizar na condução, estar fazendo a entrega e recebimento do material utilizado na cirurgia. Então, vamos seguindo aqui alguns conceitos. Então, quem seria esse cirurgião? O cirurgião, ele é o principal executor e é o responsável pela cirurgia. Por isso, ele deve ser adotado de raciocínio rápido. Esse raciocínio rápido o coloca diante as situações, diante a uma possível hemorragia, uma parada cardiorrespiratória. Ele tem um raciocínio rápido conduzindo a equipe que deve ser feito, deve ter destreza, liderança, ser objetivo e possuir equilíbrio emocional. São características importantes que o cirurgião principal deve ter. Em relação ao cirurgião auxiliar, ele deve ter conhecimento de técnicas cirúrgicas básicas, como de sutura, como também de pinçamentos e ligaduras. Como o próprio nome já diz, ele irá realizar o trabalho de auxílio ao cirurgião principal. Em seguida, nós temos a questão do conceito sobre o instrumentador. Então, quem seria esse instrumentador dentro de uma equipe cirúrgica? O instrumentador, ele é o responsável por todo o material auxiliar e instrumental utilizado em uma cirurgia. Aqui inclui as pinças, as tesouras, os fios de sutura, as gases, as compressas. O anestesista, ele é o responsável pela escolha do pré-anestésico, da anestesia adequada e pela vigilância permanente do paciente. Então, esse profissional irá escolher qual o melhor medicamento anestésico irá ser aplicado no paciente, como também ficará responsável pela vigilância permanente desse paciente. Então, a gente costuma dizer que é o profissional que põe o paciente para dormir e também fica responsável por fazê-lo acordar, aferindo e corrigindo a variação da homeostase, ou seja, os sinais vitais do corpo. É quem autoriza o início e a suspensão do procedimento. Então, ele tem o poder de autorizar o início, após verificação que aquele medicamento anestésico de fato teve efeito no paciente e também é responsável por direcionar a suspensão do procedimento. E também se responsabiliza pela recuperação pós-anestésica até que o paciente tenha condições de manter seus reflexos vitais. Mais adiante, nós vemos que essa equipe também possui um profissional considerado circulante. E quem seria esse circulante dentro da equipe cirúrgica? Então, o circulante geralmente é uma pessoa da enfermagem, é um profissional de enfermagem, certo? Então, esse circulante da equipe de enfermagem é a pessoa com maior mobilidade dentro da sala cirúrgica. Então, quando a gente fala maior mobilidade, significa maior flexibilidade. Então, ele tem o poder de deslocamento. Mais adiante, a gente vai ver que esses demais profissionais que foram citados anteriormente, eles possuem um ponto fixo dentro do ambiente cirúrgico, da sala cirúrgica. No entanto, esse circulante, ele possui essa mobilidade, ele não possui um lugar fixo, certo? Ele é o responsável por preparar a sala cirúrgica. E aí, quando a gente fala preparar, é verificar a temperatura, se está no parâmetro correto, né? A questão da iluminação,
os materiais que vão ser utilizados, entre outros. Desde a checagem dos materiais, como também equipamentos, e aí ele faz o teste sobre como é que está o funcionamento do monitor cardíaco, do carrinho de parada, certo? Entre outros. E acessórios necessários ao procedimento. Ele é responsável, além de recepcionar, assistir o paciente também antes e durante o procedimento, até que seja encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Então, esse circulante, geralmente uma pessoa da equipe de enfermagem, né, de rotina, é um técnico de enfermagem. Ele não possui um lugar fixo dentro da sala cirúrgica, então ele possui maior mobilidade e ele fica responsável por recepcionar, assistir o paciente durante todo o procedimento cirúrgico, até que o mesmo seja encaminhado da sala de recuperação pós-anestésica. Esse profissional circulante ele também é responsável pelo auxílio da equipe cirúrgica, então ele vai dar todo o suporte a todos os profissionais da equipe. Ele também fica responsável por preparar a mesa cirúrgica, e quando a gente fala preparo da mesa cirúrgica, está relacionada à asepsia, à limpeza, que é realizada antes e após os procedimentos com álcool 70. Também fica responsável por fazer as anotações caso surja alguma intercorrência ou se não se tenha alguma indicação de fazer essas anotações do que houve, do que ocorreu durante esse procedimento cirúrgico e também fazer encaminhamentos e solicitações. Segundo os autores Silva, Rodrigues e Cercaret, alguns pontos devem ser observados, como verificar a cirurgia marcada, né? Observando particularmente sobre o paciente, equipe cirúrgica, materiais e equipamentos. Também deve ser observado pela essa equipe, verificar as condições de natureza da sala, equipar a sala e testar os aparelhos, pontos de gás, e aí a gente tem os pontos de gás que são relacionados ao oxigênio, vácuo e ar comprimido. Também como reservar o material esterilizado e descartável, ou seja, fazer o checklist. Esse checklist está relacionado à condução, verificação de todo o material existente na sala, né, onde é de rotina. Todos os profissionais, no caso da equipe de enfermagem, durante o período da manhã, uma vez que as cirurgias são realizadas à tarde, elas realizam esse checklist a ponto de verificar tudo que foi utilizado para que seja enviada essa lista para a farmácia e posteriormente no dia seguinte seja reposto. Conforme relação própria de instituição, esse checklist é feito através de fichas, complementar e providenciar a falta antes da admissão do paciente e da equipe na sala cirúrgica. Também é responsabilidade da enfermagem equipar a mesa, né, do anestesista, no caso do circulante, né? Então, ele é responsável por equipar a mesa do anestesista com o material necessário, observar cuidados de manipulação e abertura dos materiais, a ponto de não contaminar, observar cuidados com a postura, a fala, a movimentação dentro da sala cirúrgica. Então, são pontos importantes relacionada à postura que esse profissional deve ter, que ele não, em nenhum momento, nenhum profissional dentro da sala cirúrgica, ele pode sentar ao chão. Todos devem se manter em pé. No entanto, esse circulante, ele pode sentar com auxílio dos bancos inox existentes na sala. Ter cuidado com a fala, para não fazer comentários desnecessários, né? E assim poder assistir o paciente, né, fazendo observações e realizar anotações sobre assistência ao paciente, possíveis gastos de materiais, uso de próteses, encaminhamentos de exame. Quando nós falamos sobre o instrumentador, nós temos que entre as suas funções é responsabilidade deste profissional. Montar a mesa instrumental, como eu disse, a mesa que tem as pinças, as gases, as compressas, as tesouras e todo o material de aço inox. Auxiliar na asepsia, né, do procedimento cirúrgico,
passar os campos, e os campos que estão relacionados aqui campo voltado a tecido, os tecidos que vão delimitar a área onde será realizado o procedimento cirúrgico, como também passar o instrumental cirúrgico. Esse profissional ele solicita a devolução de todo o material que foi utilizado. Neste caso, ele faz a entrega desse instrumental cirúrgico para o médico e, em seguida, ele, se não estiver sendo utilizado, ele faz o pedido de devolução desse instrumental para que, assim, ele possa repor na mesa. Ele vai controlar o uso de compressas e gases a fim de evitar possíveis esquecimentos desses materiais dentro da cavidade interna do paciente. Adiantar-se ao pedido do cirurgião, mas na frente nós vamos ver que existem os tempos cirúrgicos, então o instrumentador ele deve reconhecer cada tempo e assim poder adiantar o possível pedido do instrumental cirúrgico que vai ser realizado de acordo com o tempo cirúrgico. Conhecer os tempos cirúrgicos, como também controlar e evitar contaminação. Aqui a gente faz uma observação, controlar e evitar contaminação, referente tanto ao material cirúrgico como toda a mesa cirúrgica. Então, evitar possíveis contaminação, como permitir que outras pessoas toquem ou permitir que algum desse instrumental caia e possivelmente tenha a tentativa de voltar para a mesa cirúrgica. Então, todo material que possivelmente, por algum motivo, caia no chão, ele não pode retornar à mesa cirúrgica, porque ele é considerado um material contaminado. O instrumentador não permitir que toque em sua mesa, certo? Então, esse profissional, só quem pode tocar na mesa é este profissional, então, em hipótese alguma, outra pessoa pode tocar na sua mesa cirúrgica, né? Sincronizar suas ações, como também se manter em silêncio, né? Evitar a queda de possíveis instrumentais, porque isso pode danificar os mesmos, então muitas vezes essas quedas danificam a ponta, o haste, os anéis do material cirúrgico, impedindo que ele tenha um bom funcionamento. Esse instrumentador ele vai limpar o material sujo de sangue e de secreção que possivelmente esteja aderido a essas pinças e assim, após a sua remoção, limpeza, ele vai devolvendo para colocar no local de origem de acordo com cada tempo, né? Receber um nome oficial dos instrumentos, né? Conhecer, na verdade, o nome oficial dos instrumentos e verificar o estado do material. Então, é dever do instrumentador ele possuir conhecimento sobre todos os nomes dos materiais presentes em sua mesa cirúrgica, certo? Sua mesa instrumental, como também de verificar o estado desse material. Se ele possui sujeira, né? Se ele possui ferrugem, se ele possui alguma parte danificada, né? Durante o ato da montagem, ele reconhecendo esse estado, esse tipo de estado, ele pode remover da sua mesa o instrumental e posteriormente pedir a solicitação de uma substituição do material. E aí a gente segue com o posicionamento da equipe, né? Então, como eu disse antes, toda a equipe possui um lugar específico diante do procedimento cirúrgico. Então, vamos ver o que cada um corresponde. O cirurgião principal, ele é o maior, ele é o responsável pela condução de todo o procedimento cirúrgico. Então, geralmente ele fica à direita, certo? O cirurgião auxiliar, ele fica do lado oposto, de frente para o cirurgião principal. O anestesista, geralmente ele se localiza na área limitada por campos e é menos utilizado, geralmente ele fica próximo à cabeça do paciente, certo? Assim possibilitando uma melhor visualização do paciente em relação à coloração, sinais de desconforto e assim por diante.
O instrumentador ele vai variar de acordo com o procedimento, podendo ser alterado durante a cirurgia. Geralmente ele fica próximo ao cirurgião principal, fazendo a entrega direta do instrumental ao cirurgião. O circulante e posicionamento em qualquer parte do corpo, como nós tratamos anteriormente, ele é a pessoa que tem maior mobilidade dentro da sala, sem ponto fixo, pois é a pessoa com maior mobilidade. Aqui nós temos uma imagem só para visualizar um pouco essa questão do posicionamento, onde nós temos o médico principal, o auxiliar e a presença do instrumentador. Como nós vimos anteriormente, esse instrumentador ele pode variar em alguns pontos de acordo com o procedimento cirúrgico, mas na grande maioria ele fica próximo ao cirurgião principal. Aqui nós temos uma imagem mais próxima da nossa realidade, onde nós temos o médico cirurgião principal, o instrumentador, a mesa de instrumentais com todos os materiais que são utilizados, né? A presença do médico auxiliar, próximo à cabeça do paciente que fica após esse campo, que é o tecido cirúrgico. Nós temos a presença do anestesista, subtende a presença do enfermeiro e do circulante. Seguindo, nós temos os tempos cirúrgicos, né? E esses tempos cirúrgicos, eles são divididos, né, em 4 pontos. Entre eles, nós temos o momento de diérese, que é o momento da manobra destinada a criar a descontinuidade do tecido por via de acesso, ou seja, é o momento de corte, é o momento que irá iniciar o procedimento cirúrgico, certo? E aí a gente tem como alguns elementos a presença de lâmina, como também de alguns tipos de tesoura que vão fazer esse corte no tecido. Então, diérese é o momento inicial desse tempo cirúrgico. É o momento que irá realizar e irá iniciar o procedimento cirúrgico. Em seguida, nós temos outro tempo, que é considerado o tempo de hemostasia. E aí, como eu falei antes para vocês, se cortou, vai sangrar. Se sangrar, a gente tem que estancar. Então, esse tempo nós temos como tempo de hemostasia, que é uma manobra destinada a evitar ou estancar, né, hemorragias, evitar que haja perca sanguínea comprometida a volemia do paciente, certo? Então, esse tempo evita também a formação de possíveis coágulos sanguíneos e de coágulos que favoreçam o risco de infecção. Aqui nós temos como exemplo para fazer o estancamento desse sangramento, bisturi elétrico, como a presença de fios de sutura. Bisturi elétrico é um tipo de dispositivo que eu já falei para vocês também em outro momento, onde ele tem uma caneta estéreo, que ele tem 2 comandos, tanto de cortar como também de coagular. Então, podemos considerar que o bisturi elétrico ele tanto pode participar do momento de diérese, momento inicial, como também no momento de hemostasia. Em seguida, nós temos outro tempo que é a exérese. A exérese significa a cirurgia propriamente dita. É o momento que a cirurgia está ocorrendo. É o momento de retirada de órgão de tecido. Então, se nós estivermos falando sobre uma cirurgia de esterectomia, que seja retirada total ou parcial, o momento que estiver realizando esse ato, nós podemos situar que é o momento de exérese. É o momento que a cirurgia está sendo realizada. E por fim, nós temos o momento de síntese, que é o momento de quê? De sutura, de aproximação correta dos tecidos, com a intenção de quê? De apressar o processo de cicatrização. Pode ser por afrontamento de estruturas ou pode ser por questão de sutura. Geralmente é realizado através de fios cirúrgicos. Então, nós temos aí o momento de diérese, o momento inicial da cirurgia, que a cirurgia irá realizar. Nós temos posteriormente o momento de hemostasia, sangrou, se cortou, vai sangrar e a gente tem que estancar esse sangramento, certo? A hemorragia.
Aí, após estancar esse sangramento, nós vamos poder conduzir a cirurgia propriamente dita, quando a gente entra como exército, e após a retirada total ou parcial desse órgão de tecido, a gente vai fazer o quê? A síntese, a fazer a aproximação correta desses tecidos, certo? Que vai ajudar no processo de cicatrização. Então, esses são os tempos cirúrgicos que nós devemos possuir conhecimento. Então, aqui nós temos falando um pouco mais sobre a questão da instrumentação cirúrgica, falamos sobre o instrumentador cirúrgico e vamos falar um pouco sobre a instrumentação cirúrgica. O que é que significa instrumentação? Então, primeiro a gente deve compreender que instrumental é todo o material utilizado, né, na realização de intervenções cirúrgicas, retirada de pontos, pode ser através de exames e tratamentos e curativos. Então, geralmente a gente utiliza esse instrumental nessas condições, nas intervenções cirúrgicas, ou seja, cirurgia cirúrgica. Podemos utilizar material na retirada de pontos. Geralmente a gente utiliza a pinça anatômica, certo? Sem dente, com auxílio de uma lâmina de bisturi. Para exames, é muito comum nas maternidades a gente encontrar instrumentais, né? Voltada a procedimentos para realizar exames e tratamentos, como também para realizar curativos. Em curativos, geralmente a gente utiliza umas pinças que a gente determina como pinça de Kelly e pinça anatômica. A instrumentação cirúrgica ela é definida como um ramo da saúde, onde o profissional ele tem a função de ajudar o cirurgião durante o ato cirúrgico, que abrange desde a preparação dos materiais, e aí quando ele fala preparação é a limpeza, né? É uma limpeza, limpar esse material, permitir que esse material passe por todo o processo de limpeza até chegar ao paciente, certo? Então, aqui são algumas informações onde a gente tem que a instrumentação, né, surgiu desculpa, que essa instrumentação ela surgiu com o papel, né, de ajudar de fato o procedimento durante o ato cirúrgico, né, com o médico. E aí a gente vê um levantamento histórico, a gente tem que escolas que tinham o objetivo de preparar os profissionais para a evolução cirúrgica, certo? Isto é, tempo cirúrgico, material para cada especialidade, entre outras atividades. Então, é uma prática antiga, onde a gente tem até hoje, né? Tem diversos cursos voltados à instrumentação cirúrgica. Lembrar que existe curso de capacitação cirúrgica, que é um curso de conhecimento e tem o curso do instrumentador cirúrgico. Esses cursos de instrumentador cirúrgico, ele habilita. Você se torna um profissional hábil para realizar todo o auxílio durante a cirurgia. Então, aqui uma breve colocação, que na resolução 214 do ano de 1991, em seu artigo 1 e 2, o COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, define que a instrumentação cirúrgica como uma atividade da enfermagem, não sendo, entretanto, um ato privativo do mesmo, né, não sendo algo privativo da enfermagem, que determina também que os profissionais da enfermagem atuando como instrumentador cirúrgico por força de lei se torna subordinado, né, exclusivamente ao enfermeiro responsável pela unidade cirúrgica, ou seja, pelo centro cirúrgico. Então, quem é que pode ser instrumentador cirúrgico? Uma pessoa que possua interesse em realizar esse tipo de curso, né? No entanto, o nosso conselho ele define, como vocês bem então viram, a questão dessa instrumentação ser uma atividade da enfermagem, mas também não é algo que é obrigatório, certo? E aí, como nós vimos nas responsabilidades, uma das responsabilidades desse instrumentador cirúrgico é conhecer o material existente. Então, agora nós vamos ver, né, a questão do instrumental cirúrgico.
Então, instrumentos de diérese, ou seja, o instrumental que faz parte do tempo de diérese. Lembrar que diérese é o tempo que? Inicial, né? É o momento que vai dar início à cirurgia. Então, nesse momento, nós temos a presença do bisturi. O bisturi, são, no caso, a lâmina do bisturi é um material descartável, né? E geralmente a gente contempla essa lâmina de bisturi a um cabo. E os cabos geralmente utilizados são de número 3 e 4, certo? Ainda dentro desse momento de diérese, a gente tem a presença das tesouras, certo? E são instrumentos, né, de diérese que separam os tecidos por esmagamento ou tecido através de lâminas, certo? Finas. A gente pode dizer que essas tesouras, elas possuem uma classificação como romba-romba, fina-fina e romba-fina, certo? E o que vai diferenciar essa classificação? A tesoura considerada romba-romba é uma tesoura mais grosseira, ela possui um aspecto mais robusto, certo? A tesoura fina-fina é considerada uma tesoura delicada, ela é mais afilada, né? E a tesoura romba fina é aquela tesoura onde ela tem em uma de suas partes uma estrutura mais robusta e em outra parte nós temos uma estrutura mais afilada, certo? Instrumento de hemostasia. Então, o que é que eu vou encontrar, né? Qual instrumento eu vou encontrar nesse momento de hemostasia? Então, um dos instrumentos que nós vamos encontrar nesse momento de estancar esses possíveis sangramentos, né? É a pinça de Crayler, né? Ela possui arranhaduras transversais em toda a sua extensão, né, da sua parte prensora, e isso lhe confere utilidade também no pinçamento. Pinça de Kelly é outro tipo de pinça bastante comum, né? Na verdade, ela é uma das pinças dentro do campo da hemostasia mais utilizada, certo? Ela possui a classificação como uma pinça considerada delicada, com serrilhado incompleto, certo? E ela vem em maior quantidade dentro da caixa cirúrgica. Outra pinça que faz parte do momento de hemostasia é a pinça de Halsted. Então, é uma pinça que, diferente da Kelly, que possui um serrilhado incompleto e delicado, ela possui um serrilhado completo, né? Então, uma pinça pequena, de ramos prensores delicados, ou seja, a Kelly é delicada, a Halsted também é delicada. Presta-se muito bem para pinçamento de vasos de menor calibre pela sua precisão. É a indicação para fazer pinçamento de pequenos vasos. Ainda dentro desse tempo de hemostasia, nós também podemos encontrar uma pinça chamada pinça de Koch, né? Então, a pinça de Koch, ela tem a fase interna da sua parte prensora totalmente formada por arranhaduras no sentido transversal, certo? Difere por possuir um pequeno classificação como dente de rato na ponta, na haste desse material, certo? Ou seja, a sua extremidade. E elas também são consideradas pinças hemostáticas e possuem essa capacidade de prender-se a tecidos. Por outro, a torna muito mais traumática. Então, a presença desse dente de rato na sua extremidade, ela faz com que ela se torne uma pinça hemostática, porém que deve ter um certo cuidado, porque ela pode causar um trauma no tecido vivo. Mais adiante a gente tem as pinças consideradas pinças de campo operatório. A maior representação desse campo operatório são as pinças de Bacalhau. As pinças de Bacalhau, elas têm por afinidade fixar os panos, ou seja, os tecidos, certo, de campo fenestrado, à pele do paciente, para impedir a posição seja alterada durante o trabalho, ou seja, durante o procedimento cirúrgico.
A sua extremidade dessa pinça é extremamente aguda, é um pouco curva, sua extremidade, né? E temos que ter bastante cuidado porque ela pode perfurar o pano e a pele do paciente. Dentro dos instrumentos auxiliares, nós podemos considerar os afastadores, né? E os afastadores, como o próprio nome diz, eles vão afastar os tecidos ou órgãos para facilitar o mesmo, né? A possibilitar o acesso cirúrgico. E aí, dentro desses afastadores, nós podemos citar a presença do afastador de Farabeufo, o de Volkmann e o de Finocchietto, entre outros, tá, pessoal? Que vamos visualizar mais adiante. Dentro dos instrumentos de síntese, é possível a gente identificar a presença do porta-agulha. Entre os porta-agulhas, nós temos também a presença do porta-agulha de Mayer-Wegger e o de Mathieu, sendo que entre esses dois tipos, o Mayer-Wegger é o tipo de porta-agulha mais utilizado. Mayer-Wegger ele é um tipo de porta-agulha semelhante às pinças hemostáticas, né? Mas ele possui a finalidade de ajudar no momento de sutura. Lembrar que ele faz parte do instrumento de síntese. Ainda dentro desse momento de síntese, nós vimos a presença dos porta-agulhas e também faz parte as agulhas cirúrgicas, né? Essas agulhas cirúrgicas, elas são classificadas diante do seu diâmetro, né? E vai de acordo também com o local que vai ser realizado o procedimento cirúrgico. Por exemplo, em cavidades mais internas, mais resistentes, nós precisamos utilizar um fio também mais resistente, né? E assim por diante. Dentro dos instrumentais especiais, que são aqueles que fazem parte do momento de exércise, nós temos a presença de uma pinça de Foster, que é uma pinça de longas hastes. Geralmente a gente associa a ponta dessa pinça, a extremidade dessa pinça com uma forma de gota de água. Pinça de Allis é outra pinça que nós podemos encontrar nesse momento. Essa pinça de Allis, ela possui nas suas extremidades uma semelhança de uma mãozinha, que eu falei para vocês, mão de mouse, né? Algumas pessoas consideram mão de mouse, mas é só para poder fazer uma referência de como é que essa mão se encontra, como essa extremidade se encontra. Também podemos definir como pinça de Baby Cook, né? As pinças de Baby Cook, ela tem o mesmo uso das pinças de Allis, vão diferenciar delas por terem a parte prensora um pouco mais larga e também fenestradas. Então, é outro tipo de pinça que nós podemos encontrar nesse momento. De forma popular, nós também associamos a pinça de Baby Cook como brincos humanos de pressão. Válvula de Doyen é uma pinça que nós encontramos também nesse momento. Elas são usadas como consideradas pinças intestinais, certo? Também denominadas de coprostáticas, certo? É uma pinça que tem largura e elasticidade nas suas lâminas e assim contribui, né, distribui uma melhor a questão da compreensão. Então, quando a gente fala compressão, é relacionado ao ato de fixação, evitando maiores traumas nas alças intestinais. Aqui nós temos uma imagem onde vai ajudar a fixação em relação a posicionamento, como montar uma mesa instrumental, onde a gente sempre faz a montagem dessa mesa instrumental, começando do lado. Nós temos aqui direito, a parte superior e inferior. Então, nessa parte inferior, nós vamos fazer a montagem todo o instrumental voltado à diérese. Então, as pinças e as tesouras vão ficar nesse quadrante. Mais adiante, nós vamos ter a presença das pinças hemostáticas,
E aqui vai entrar a Kelly, a Halsted, a de Kosher e assim por diante, né? Então, lembrar, se aqui é de síntese, perdão, se aqui é de diéresis, momento inicial, que vai começar o procedimento propriamente dito, vai sangrar, e aí em seguida eu tenho que estancar esse sangue, então por isso que aqui vai ficar a parte das pinças hemostáticas, né? Na parte superior do lado esquerdo, eu vou localizar todas as pinças voltadas ao momento de exérese, ou seja, cirurgia propriamente dita, né? E na parte superior do lado direito, eu vou finalizar com o quê? Com todo o material cirúrgico que será voltado à parte de síntese. Então, aqui vai ficar a porta-agulha, aqui vai ficar a pinça anatômica com dente e sem dente, aqui vai ficar os fios de sutura. Como também pode colocar a questão da presença de gases. Outro quadrozinho mostrando para vocês, né? Só para reforçar, momento de diérese, o que eu vou encontrar? Bisturi, tesoura, hemostasia. Algumas pinças como Kelly, Halsted, mas nós temos mais, né? Nós vimos. E a questão de sua finalidade, aqui nesse momento. Tipo hemostasia, nós temos como um exemplo pinça de Kelly, Halsted, e a finalidade, pinçamento dos vasos. Momento de síntese, tempo cirúrgico de síntese. Nós temos o porta-agulha e a agulha. E aí a gente tem qual a finalidade? Unir os tecidos, certo? Então, esse material é só mesmo para ajudar na fixação, na compreensão do assunto sobre a equipe cirúrgica. Uma mensagem para vocês e obrigada.